Você já sabe como realizar um planejamento 4D em BIM de maneira eficiente? Pouco se fala desse uso do BIM na internet, mas nesse vídeo aqui nós vamos te dar algumas dicas que vão te ajudar a destravar esse processo no seu fluxo de trabalho. Esse uso do BIM exige um alto nível de conhecimento da pessoa que está ensinando e também da empresa que precisa aplicar esse processo no seu fluxo. A verdade é que muitas empresas iniciam o processo de implementação BIM querendo tudo do BIM, mas quando elas se deparam com o nível de esforço e o nível de organização necessário para fazer aquilo acontecer, elas acabam desistindo. E pela minha experiência, a maioria das empresas que eu já acompanhei no processo de implementação BIM sempre acabam esbarrando no 4D e acabam pulando para o 5D. Isso mesmo, é possível fazer 5D sem antes fazer o 4D. Isso acontece justamente porque exige um alto grau de organização da empresa e esse uso do BIM também ele mostra se o seu planejamento de obra é apenas um chute ou se é uma coisa realmente definida de forma estratégica. Então esse uso ele fará com que a equipe ela aumente muito também o grau de maturidade em relação à engenharia, em relação ao planejamento de obra e gestão de recursos. A verdade é que existem 3 formas de você realizar um planejamento 4D utilizando 3 principais softwares. Software de modelagem, ele pode ser de projetos de edificação ou de projetos de infraestrutura. Nós aqui adotamos o ecossistema de soluções da Autodesk. Você vai precisar também do MS Project ou do Primavera para desenvolver o seu cronograma. E você vai precisar também de uma solução que permita integrar o seu modelo com o cronograma. Que no nosso caso aqui, a gente utiliza o Autodesk Navisworks Manage, que é um dos melhores softwares mais bem conceituados para isso, que também está dentro do ecossistema da Autodesk. Normalmente nós ensinamos isso em consultorias ou treinamentos personalizados, mas hoje eu quero te dar uma dica e você já pode compartilhar esse vídeo com o seu chefe. A primeira dica é com o uso dos Selection Sets. Essa forma é um pouco mais trabalhosa, mas não quer dizer que está errada. Para quem está começando, eu recomendo utilizar esse método. Você vai organizar o seu projeto em pacotes, importar o seu cronograma dentro da timeline do Navisworks e anexar a geometria do seu projeto através dos Selection Sets a cada uma das tarefas do seu cronograma. Dessa forma, o seu planejamento 4D já vai estar resolvido. Dica número 2. Esse processo já é um pouco mais automatizado. Você vai utilizar os Source Sets. Os Source Sets são ferramentas que buscam os elementos do seu modelo baseado em propriedades. Eles são utilizados em projetos que possuem um padrão de repetição. Então você vai criar os seus Source Sets baseado nas informações do modelo, importar o seu cronograma e, através da ferramenta de timeline, você vai atrelar essas geometrias a cada uma das tarefas do seu cronograma. Dica número 3. Uso do AutoTest Use Rules. Esse processo exige um alto nível de organização e conta também com a participação da equipe de projetos. Você vai se reunir com a sua equipe de projetos e vocês vão estruturar um código para cada unidade construtiva e elemento do seu modelo. Esse código deverá ser escrito nos elementos geométricos do seu projeto. Após atrelar os códigos na geometria do seu modelo, você vai realizar a importação do seu cronograma dentro do Navisworks, usando o recurso de timeline também, e você vai, através do recurso de AutoTest Using Rules, fazer com que o Navisworks ele realize uma varredura em todo o seu modelo e ele automaticamente fará esse vínculo entre a tarefa que possui o código e a geometria do modelo que também possui aquele mesmo código. Com esse uso, você consegue diminuir a probabilidade de erro humano e garantir a margem de lucro das suas obras. E você, já ouviu falar desse uso do BIM? Ou sempre achou que BIM se resumia a modelar e documentar? Quer aprender mais sobre esse assunto? Entre em contato com a gente. Se você gostou desse conteúdo, acesse o nosso blog para saber mais. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até mais!